Meus prezados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui nesta manhã para darmos início a mais uma programação da nossa Escola Bíblica Dominical. Chamamos a sua atenção para que possamos iniciar o nosso trabalho virtual, um trabalho oficial da nossa igreja, que Deus tem colocado no nosso coração todos os domingos, para poder transmitir a nossa escola bíblica, chamando a sua atenção para que você esteja conosco, participando. Daqui a pouco o evangelista Elias Júnior estará aqui conosco para poder ministrar a palavra de Deus. E eu convido a todos os irmãos que gostam, que têm necessidade de aprender a palavra de Deus, que venham estudar conosco. Eu vou fazer uma oração, louvar aqui 2 hinos e fazer a leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical desta manhã. E eu convido você a estar conosco. Já quero dar a paz do Senhor à nossa irmã Débora, a minha amiga irmã Eunice. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã gloriosa, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, que somos gratos pela oportunidade de estar na tua presença. Que o Senhor esteja conosco, tomando direção de toda essa escola bíblica dominical nesta manhã. Os teus filhos, Senhor, que estarão presentes conosco para estudarmos junto a tua palavra. Que o Senhor possa preparar os seus corações, para que o Senhor possa preparar a mente através do teu Santo Espírito, para que possamos entender e discernir o estudo da tua palavra. Fica conosco. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Perdoa nossos pecados e nos dá vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu vou cantar aqui um hino e você pode louvar comigo, meditar, para que sirva de edificação para a sua alma, para a sua vida, nesta manhã de domingo. Domingo é dia do Senhor. Ontem estivemos lá em Fazenda do Centro, próximo, onde mora o nosso presbítero irmão José de Alcântara, irmã Valéria, num grande culto evangelístico. E ali Deus operou poderosamente naquele lugar. Que Deus possa continuar abençoando a vida do nosso irmão José de Alcântara, em nome de Jesus. Quero aqui aproveitar o ensejo, pedir aos irmãos que entrem em oração pela vida, pela saúde do pai do pastor Cleudimar, pastor da nossa filial, da nossa congregação lá em Aracuí. Está hospitalizado, para que Deus, não é Covid, para que Deus possa guardá-lo e restabelecer a saúde dele em nome de Jesus. Oramos também pelo pastor Antônio Zardo, esposo da Neuzane, que ainda está sob cuidados médicos lá em Vitória. Que os irmãos possam continuar orando por aquelas pessoas que foram infectadas, acometidas pelo Covid e estão em recuperação. Façam repouso, tomem remédio, porque nós temos conhecimento de pessoas que retornaram o vírus, para que Deus possa guardá-los, em nome do Senhor Jesus. Bom, que Deus possa abençoar a sua vida, a nossa vida. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz
mais doce que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê. Aleluias! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar aqui com mais um hino. Depois estaremos fazendo a leitura bíblica, a leitura da lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical nesta manhã abençoada em nome de Jesus. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, glória a Deus, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim
teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor me deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero fazer a leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos um pouco roucos, sim, né? Sexta-feira nós celebramos casamento. Ontem nós ministramos o culto na casa do nosso irmão José de Alcântara. Hoje já gravamos live e estamos aqui para adorar o Senhor, em nome de Jesus. A lição é de número 7, do dia 16 de agosto de 2020. O povo de Deus deve separar-se do mal. É o tema desta abençoada lição desta manhã. O textual diz que, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. A verdade prática diz que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe está registrada no livro do profeta Esdras, capítulo 2, versos 59 ao 62. Capítulo 4, 2, 3, capítulo 6, 2, 4. Acompanhe a leitura que vai servir de norte, vai servir de base para todo esse ensino da palavra de Deus que nós vamos ter nesta manhã, em nome de Jesus. Olha bem, também estes subiram de Tel Melã e Tel Arsa,
querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem de Israel, que eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Coás, ou de Cos, os filhos de Bonzilai, ou Barzilai, que tomou mulher dos filhos de Barzilai, e Gileu Adita, e que foi chamado do seu nome. Esses buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que imundos foram rejeitados o sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais, que disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos manda vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém vós e nós edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei, Drás, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. O povo de Deus deve afastar-se ou separar-se do mal. Nós iremos, queridos, fazer mais uma oração. O evangelista Júnior já está aqui, estará ministrando a nossa escola bíblica dominical nesta manhã abençoada em nome de Jesus. Chamamos a tua atenção para que você possa entender os mistérios da palavra de Deus. Senhor meu Deus, te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos ao Senhor que, Senhor, use o teu filho e possamos nós nessa manhã termos discernimento através do teu Espírito, da tua palavra. Fala no coração daquelas pessoas, Senhor, que estarão aí participando e que posteriormente também estarão ouvindo esta palavra. Cura a enfermidade daquelas pessoas que necessitam de uma cura. Visita, Senhor, o pai do nosso pastor Claudimar, que está hospitalizado. Visita o pastor Antônio Zarco, que está lá em Vitória também passando ainda por cuidados médicos. Visita aquelas pessoas que nós já oramos, foram curadas, Senhor, desse vírus. Meu Pai, toma as vidas dos teus filhos em tuas mãos. Logo mais o culto presencial também Senhor abençoa. Nos dê um dia de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, nesta manhã. Os irmãos que foram chegando, daqui a pouco estaremos lá cumprimentando. E fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Vou dar lugar aqui para o evangelista Júnior para ele prosseguir com essa escola em nome de Jesus, nesta manhã. Glórias a Deus, eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor nesta manhã. Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar, os irmãos aí que estão ligados conosco, os demais que de repente não estarão vendo agora, mas logo estarão vendo no canal ali da igreja. Que Deus te abençoe, que você cada dia possa aprender mais da palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Devemos ter um equilíbrio espiritual nas nossas vidas.
há aqueles que gostam muito de orar, de buscar a presença do Senhor, de ir no monte, né? As reuniões de orações, jejum, isso é bom, isso deve ser feito, isso é maravilhoso. Só que o grande problema é que eu não posso viver só dessa forma, mas eu também tenho que ler a palavra, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que estar envolvido, vendo, acompanhando a escola bíblica dominical, que é a escola do crente, né, onde nós aprendemos a palavra do Senhor. É um curso teológico que ele não tem fim. E o diploma da escola dominical, da leitura da Bíblia, ele será entregue no céu, quando o Senhor nos entregar sua poderosa recompensa. Amém? Amados, nós estaremos nesta manhã tratando sobre a lição 7. Diz o título: o povo de Deus deve separar-se do mal. Amados, nós estamos num momento onde esse trimestre, a revista da Escola Dominical, ela está trazendo temas muito propícios para o momento ao qual estamos vivendo. Diga-se de passagem, o próprio tema da revista é os princípios divinos em tempo de crise. Nós estamos passando por um momento de crise. Estamos vivendo um momento de crise aí nesses últimos meses e tem muitas pessoas que estão sofrendo, estão em momento de muita adversidade por causa dessa crise, nessa pandemia, e devemos buscar cada dia mais a força na presença do Senhor. Então a revista da Escola Dominical, esse trimestre, ela traz essa força, ela traz essa direção, ela traz esse aprendizado que está pautado na palavra do Senhor, aonde nós podemos extrair lições dentro dos princípios divinos, princípios de Deus. Então, vale muito a pena você acompanhar, vale muito a pena você estudar, para que você possa ter força nesses dias a qual estamos vivendo. Amém? Então, eu vou estar lendo a introdução, como de costume, eu sempre estou aqui ministrando para os irmãos. Eu vou estar lendo a introdução e dou prosseguimento, comentando, falando com os irmãos, trazendo o ensino da palavra de Deus, da lição, para o coração dos servos de Deus. Eu gosto muito de ler o textual e a verdade prática, para frisar no coração dos irmãos. O textual diz: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. 2 Coríntios capítulo 6, verso de número 17, que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto naquela época. Verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre santidade, sobre a questão do crente que se santifica, que se separa das coisas mundanas, que se separa do mundo. Ô pregador, ô evangelista Elias Júnior, eu não entendi isso. Como que eu estou vivendo no mundo, estou vivendo na terra, e como que eu devo separar-me da terra? Como que eu devo sair da terra? Eu tenho que me isolar, eu tenho que ir para um local onde eu não me envolvo com ninguém? Nós vamos entender nessa manhã que não é a partir desse princípio, não é dessa maneira. A gente não tem que viver isolado. Nós temos que estar no meio, e mesmo estando no meio de um mundo contaminado em todo o seu sistema, nós, servos do Senhor, não nos contaminamos. Amém? Glórias a Deus. Então vamos ler, eu vou estar lendo a introdução e vou falando com os irmãos, e assim nós vamos aprendendo da parte de Deus. Introdução. Nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois 2 anos do cativeiro em Babilônia. Ali, eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Então, meus amados, todos nós sabemos, os irmãos conhecedores da Bíblia, e é bom eu ressaltar aqui nessa manhã, o povo de Deus, os judeus, os israelitas, eles passaram por um período de cativeiro. Que período foi esse?
A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar o cativeiro, profetizar esse momento difícil, esse momento triste, esse momento de adversidade, mas seria uma ferramenta de Deus para tratar com o seu povo. Seria uma ferramenta de Deus para que o Deus pudesse disciplinar os teus servos, disciplinar os teus filhos, a tua casa. Então ele usa o cativeiro, ele permite o cativeiro. Tanto é que Jeremias vai profetizar que o cativeiro iria durar 70 anos, que foi o cativeiro babilônico. Quando você lê ali o livro de Daniel, que você percebe que Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi lá dentro de Jerusalém e tirou os jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ali está mostrando que os babilônicos entraram dentro de Judá, dentro de Jerusalém, e dali eles fizeram prisioneiros do servo de Deus e levaram para dentro da Babilônia. Ou seja, é a mesma coisa que alguém vir aqui na minha casa, na casa dos meus pais, nos fazer cativos, fazer que possamos nos tornar escravos e nos levar lá para os Estados Unidos. E nós saímos da nossa própria casa, da nossa terra, e chegarmos ali naquele local, naquele país, para trabalhar, para ser escravo, para servir a América. Era exatamente o que aconteceu com os judeus na época. E Deus permitiu isso. Por que Deus permitiu isso? Por causa do pecado. Principalmente o pecado de idolatria. Então você percebe que Deus ele precisava arrancar esse pecado de idolatria do coração do povo dele. Porque o grande problema que tinha ali na casa de Israel era que volta e meia o povo estava envolvido com idolatria, servindo a outros deuses, se inclinando a outros deuses, adorando a outros deuses, mesmo sendo israelita, mesmo morando ali em Jerusalém, mesmo fazendo parte dos judeus. Você lendo ali no livro de 2 Reis, você vai ver que alguns reis, eles não foram fiéis ao Senhor. E devido a essa infidelidade, por causa dessa infidelidade, muitos deles se envolviam nas práticas de idolatria. E o princípio de outros pecados, ou seja, por causa da idolatria, ia entrando diversas outras práticas pecaminosas. Por que o grande problema daquela época foi a idolatria? Porque a idolatria, eles cultuavam outros deuses, e para cultuar outros deuses, esses deuses da época, né, inanimados, pedaço de madeira, pedaço de argila, né, muitos deles imagens como Baal, Azera, esses deuses daquela época, eles para adorar esses deuses, os outros povos vizinhos, eles diziam que as suas doutrinas, as doutrinas dos deuses estranhos, era o culto da fertilidade, que era de fato uma orgia generalizada, com diversas pessoas diferentes. Você pensa bem, muitos dos cultos oferecidos a outros deuses era regado a muito vinho, a ponto deles ficarem embriagados, jogados, entendeu? Se você estudar a fundo, você vai perceber que alguns cultos a outros deuses eram cultos de violência, entendeu? Homem contra homem. Alguns cultuavam aos seus deuses, guerreando, enfim, tinha diversas práticas, como, por exemplo, o deus Moloque, que as pessoas pegavam os seus filhos recém-nascidos ou crianças pequenas e sacrificavam no altar, sacrificava o seu próprio filho, né, para adorar a esse Deus. Então a prática da idolatria, ela entra dentro de Israel, e isso vai trazendo outros pecados, outras práticas terríveis, outros tipos de pecado. É por isso que o livro de Salmo vai dizer que um abismo chama outro abismo, né? Então o povo de Israel, ele se contaminou de uma forma tão terrível que Deus falou assim: eu preciso de alguma forma tratar com esse povo para que eu possa arrancar essa idolatria do coração deles. Então Deus vai usar o quê? O cativeiro. Vai permitir que um rei estranho, um rei que não servia a ele, Deus permite Nabucodonosor entrar, matar muitos israelitas, guerrear contra aquele povo, fazer
o povo de Deus cativo e levar lá para a Babilônia. E ali Deus começaria um processo de limpeza, um processo para que pudesse tirar do coração do povo. Eis aí por que o povo vai sofrer? Por causa de se misturar com deuses estranhos. Então agora Deus vai usar o cativeiro para limpar isso do coração do povo. E ali Deus vai levantar, por exemplo, o profeta Ezequiel, vai profetizar, vai denunciar todos esses pecados, mas no final ali do seu livro, no capítulo 40, ele vai começar a falar a respeito da restauração. O Daniel também, que foi um profeta, profetizou, teve suas visões escatológicas. Então, mesmo o povo estando no cativeiro, Deus ainda falava com o seu povo, e ali no cativeiro eles puderam reconhecer, eles puderam voltar para o Senhor, eles puderam ter a sua vida renovada diante da presença de Deus. Diga-se de passagem, a nível de informação, o judeu hoje, da atualidade, se tem uma coisa que o judeu não faz, se tem uma coisa que o judeu se preserva, o judeu mesmo legítimo, se tem uma coisa que eles não deixam mais entrar no seu coração, é a idolatria. Depois do cativeiro, você jamais vai ver um judeu adorando outro Deus, colocando outro Deus estranho no lugar do Deus Todo-Poderoso ao qual eles servem. Então, a idolatria foi arrancada do povo de Deus naquela época. Só que uma coisa nós precisamos entender. Depois de 70 anos, quando o povo retorna para Jerusalém, eles vão começar numa fase de reconstrução. Reconstruir o muro, reconstruir o templo, correto? Eles vão começar a se envolver de novo com as práticas de adoração que estavam impostas, que Deus trouxe para eles antes do cativeiro, e agora eles precisavam recomeçar uma vida na religião, recomeçar uma vida diante de Deus, em adoração, e tudo isso vai ser mais um processo. E eles tiveram problemas também para começar a reconstruir. E exatamente no meio desses problemas, alguns daquela época vão querer voltar a se misturar, vão querer jogar de novo a mistura no meio do povo de Deus. Então, essa lição vai vir exatamente nesse momento. Essa lição que nós vamos estudar, ela vem exatamente nesse momento de reconstrução do que estava acontecendo. E nesse momento de reconstrução, que eles estavam correndo perigo de se misturar novamente, Deus vai chamar a atenção do povo através dos seus profetas, através dos seus servos, dos seus líderes, para que eles não pudessem se misturar com aquelas outras práticas que estavam surgindo novamente. Amém? Então vamos passar para o próximo tópico aí. Você de repente está com sua revista em casa ou quer nos acompanhar. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão nos acompanhando. Mas o próximo tópico 1 diz assim: somente os judeus retornariam a Judá. Amém? Vamos lá então, eu vou estar lendo, você me acompanha aí. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido, quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã. Um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro, e sim grave prejuízo.
alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Então, o que nós acabamos de ler nesse primeiro tópico? O que o autor trouxe aí de ensinamento para o nosso coração? Amados, como eu estava dizendo, no tempo de cativeiro, quando eles foram liberados ali pelo rei Ciro, o rei Ciro assina a carta de alforria liberando os judeus. O que vai acontecer? Não foi todo mundo que estava envolvido com os judeus que retornou para dentro de Jerusalém. Naquela época, alguns se casaram com babilônicos, se misturavam com outros povos. Se casou mulheres que se casavam com outros homens de outras nações, homens israelitas que se casaram com outras mulheres. E o que está acontecendo? Houve-se uma mistura, o povo se misturou e surgiu então judeus mestiços, judeus misturados. E Deus, ele não aprovou essa prática, ele não aprovou toda essa situação. Por quê? Porque Deus chamou o povo para ser puro. Sabe por que Deus chamou o povo para ser puro? Porque tudo aquilo que se misturava com Israel dava errado. Sempre tinha problema quando havia mistura. A mistura, ela corrompe o coração. A mistura, ela corrompe o povo. Por exemplo, é interessante citar esse exemplo aqui, que o autor deu no livro de Números, capítulo 11, verso 4, que quando o povo sai do Egito, o povo de Israel, os ainda hebreus, saem do Egito e estão indo em direção à promessa, eles vão passar pelo deserto. E o povo no deserto teve diversos problemas, diversas situações. E um dos graves problemas foi a murmuração. Por que eles murmuravam tanto? Porque no meio dos hebreus ali estavam alguns egípcios, pessoas de outros povos que adoravam outros deuses. Então, mediante as dificuldades do deserto, no meio dessa dificuldade, o que os egípcios faziam? Rapaz, isso é uma loucura, estar aqui no deserto, é melhor voltar para o Egito. Lá no Egito tinha casa, lá no Egito tinha trabalho, né? Tinha comida. E agora vocês, nós, né, como também eu, estamos sofrendo aqui no deserto, então vamos retornar. Olha, Moisés, esse cara é doido, se está falando que é líder de vocês, carrega esse cajado, está dizendo que Deus vai dar a direção, mas que direção é essa que a gente está aqui nesse deserto? Não tem nada, é uma dificuldade terrível. Só que mesmo assim Deus providenciou muitas coisas, Deus fez milagres no deserto. Só que mesmo assim o povo ia murmurando. E por que dessa murmuração? Porque no meio dos hebreus tinha pessoas de outros povos, ou seja, uma mistura entrou ali no meio que começou a provocar murmuração em todos que estavam ali no meio dos hebreus. Ou seja, por causa desses egípcios, houve confusões, dificuldade. Moisés sofreu. Se aqueles egípcios não tivessem ali, poderia talvez ter problemas, mas não tão graves e grandes como esse. Então, a mistura entre pessoas, ela causa graves problemas. Você vai entender o que Deus está falando no decorrer dessa lição. Só que eu estou falando dos tempos antigos. Talvez você está perguntando assim, mas, ô evangelista, eu não estou entendendo. Eu tenho parentes que não são crentes, eu devo excluir eles da minha vida, eu devo excluir eles do WhatsApp. Não é isso exatamente que a lição está dizendo. A lição está chamando a nossa atenção a respeito das misturas que muitas vezes entram na casa do Senhor, no meio do povo de Deus, e você vai entender que eu vou continuar te explicando. Então aguenta um pouquinho aí que logo você vai perceber o que o Senhor está falando. Então, quando o povo sai do cativeiro, foi feita uma triagem, foi feita uma pesquisa para dar uma peneirada, só quem vai e quem não vai. Então perceberam que tinha ali 652 pessoas que levantaram a mãozinha ali na hora da chamada dos judeus e não puderam ir, porque quando foi constar no livro das genealogias, o nome da pessoa não estava lá. Então olharam para ele e falaram assim, você não vai entrar lá não, porque você não é legítimo judeu. E Deus, ele não quer que ficamos misturados. Deus não quer que levamos pessoas que não fazem parte dos judeus legítimos para dentro de Jerusalém. Então era uma forma de Deus começar a dar uma limpada no meio do seu povo, começar a tirar
aquilo que não ia acrescentar no meio do seu povo, no meio dos judeus daquela época. Talvez alguém poderia pensar da seguinte forma: não, evangelista, mas quanto mais pessoas, melhor vai ser, né? Se tiver uma guerra, mesmo que o cara é mestiço, ele pode ajudar na hora da batalha. Só que não é por aí. Exemplo, quando falamos sobre igreja, as nossas igrejas hoje, o líder ele precisa ter muito cuidado. Porque a igreja volta e meia está tendo pessoas visitando. E a gente glorifica o Senhor por causa disso. E nessas visitas, pessoas que vão, elas sentem a presença de Deus. Elas se sentem constrangidas por estar muitas vezes na casa do Senhor. E muitas vezes, para a glória de Deus, num apelo, as pessoas vão lá e aceitam a Jesus. E começam uma caminhada cristã na presença do Senhor. Agora, um grande perigo que tem acontecido nas igrejas é que pessoas que não são convertidas, muitas vezes têm cargos, pessoas que de fato não têm, às vezes, uma experiência com Deus, não foi forjado, não teve um processo mesmo de libertação, muitas vezes estão tocando instrumentos, tendo oportunidade da igreja, e isso é um grave problema. Por quê? Porque na hora que vir uma dificuldade, essas pessoas que não estão de fato convertidas, elas são as primeiras a trazer problemas na igreja. Existem muitos crentes mais antigos que trazem, mas esses aí que estão vivendo ainda uma vida como se fosse uma mistura, essas pessoas que não são, como se podemos dizer, legítimos ali, que ainda não entregaram por completo seu coração a Cristo, elas podem trazer problema. E o líder, se ele não vigiar, ele pode pensar, não, quanto mais pessoas se agregar, melhor. Mas, de fato, o autor deixa uma frase interessante aqui, que Deus não está procurando a questão da quantidade, Deus não está olhando a questão da quantidade, mas a qualidade. Porque no céu, vamos entrar no céu? Não vamos entrar no céu por causa dos números que temos na nossa igreja. Vamos entrar no céu devido ao nosso testemunho, a nossa vida diante de Deus. Então, o mais importante aqui não é a questão da quantidade, mas é a qualidade. Então, nesse momento que Israel está saindo de dentro da Babilônia para entrar para Jerusalém, Deus não está olhando a quantidade, Deus está olhando a qualidade daqueles que de fato são puros, são judeus puros. Até porque nós podemos pensar que alguns judeus que estavam na Babilônia não quiseram voltar para Jerusalém. Eles preferiram ficar lá na Babilônia, achavam que lá era melhor, que a comida de lá, que o costume de lá, que os deuses de lá, e acabaram ficando dentro da Babilônia. Então, o autor vai deixar um negócio muito interessante aqui, ó. No segundo parágrafo, ele diz assim: a história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido, quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã. Um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. No último parágrafo diz assim, ó: a Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que qualidade. Então nós percebemos que tem igrejas que elas facilitam a entrada de todo mundo. Ó, daqui você vem para cá, do jeito que você tá, não precisa mudar muita coisa não. Vem para cá, a gente vai aqui te abraçar, logo você vai estar no conjunto, vai estar tocando. E isso é grave, porque a pessoa muitas das vezes vem, precisa passar por um processo de libertação, mas não passa, porque a igreja abriu assim, pode vir do jeito que está. Então a pessoa acaba vindo e logo vai ter problemas, vai ter dificuldades. Ah, porque o cara toca bem, é um instrumento, o cara toca bem teclado, então ele não precisa estar muito tempo na igreja, não, vamos colocá-lo aqui. E lá na frente essa pessoa dá um problema, dentro de meses você vai ver que tem um problema ali. Mas por que tem um problema? É porque a pessoa ainda não estava liberta e acabou que o líder permitiu uma mistura ali, virou uma bagunça. E o povo de Deus agora está sofrendo. Então Deus, ele é avesso às misturas, porque a mistura, ela corrompe. Israel, no deserto, eles passaram por diversos momentos difíceis por causa das misturas,
por permitir mistura. Quando você lê o livro de Levítico, você vai ver Deus tratando ali de uma forma muito séria, muito intensa, sobre a santidade. E a santidade em si, a palavra quer dizer separação. Volto a dizer, Deus não queria um povo isolado, Deus queria um povo separado. E separado é você estar no mundo, mas se separar daquilo que não é de Deus. Ou seja, eu estou no mundo, mas eu vivo em separação. Eu estou no mundo, mas o mundo não está em mim. Como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro da vida deles. Eles permaneceram em santidade lá dentro. E é isso que nós precisamos entender. Sem mistura, viver em santidade, viver em pureza diante de Deus, na nossa vida espiritual. Porque quando permitimos a mistura, as coisas começam a dar errado. Lembra quando Cristo deixou bem claro: vós sois o sal da terra? O sal, irmãos, ele tem que ser puro, porque senão ele não funciona. O sal ele tem que ser puro. Pega um punhado de areia, ou um punhado de terra vermelha, que seja. Pega um punhado e joga no saleiro para você ver e mistura ali. Mistura. O sal que é branquinho, ele vai começar a tomar uma cor diferente. Mas o problema não está na cor, não está na aparência, vai estar na essência. Por quê? Porque o sal só presta quando ele está temperando, quando ele está trazendo o seu gosto ali, quando ele consegue temperar a comida. E você quer ver um sal parar, você quer ver um sal não temperar mais? É quando ele se mistura. Mesma coisa é a igreja. A igreja, ela está aí no mundo para temperar a terra, para trazer equilíbrio para a terra, né? Para através da nossa vida a igreja fazer diferença na terra. E uma coisa que nós devemos entender é que quando a igreja se mistura demais, ela deixa de fazer, ela deixa de ter o seu ofício primordial, ela deixa de salgar, ela deixa de temperar, ela deixa de fazer a diferença em meio à sociedade. Por que você vê que tem algumas igrejas que elas já não fazem mais a diferença? Igreja que você já não sabe mais se aquilo dali é uma igreja ou não, você não vê mais muita diferença. Sabe por quê? Por causa das misturas. A igreja permitiu diversos tipos de mistura. E mistura não é só gente que entra na igreja, não. Misturas são práticas, são dogmas, são coisas que entram dentro da igreja e o povo vai aceitando, vai gostando, que isso é legal. Lá no mundo eles fazem isso, vamos fazer aqui também, porque vai dar certo. Aí mistura, daqui a pouco a igreja está sem a sua principal identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos prosseguir então para o próximo tópico. Eu acredito que os irmãos entenderam aí o primeiro propósito desse primeiro tópico. Eu vou estar passando para o próximo tópico aí e assim a gente vai discorrendo dos assuntos em nome de Jesus. O tópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Vamos lá? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Assíria. Por ordem do rei da Assíria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e habitaram cidades de Samaria, em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Mas então aqui o autor explicou quem eram os samaritanos. Quem foi esse povo? Os samaritanos, nós sabemos que Israel foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. E nessa divisão foram duas tribos para o Reino do Sul, que foi para Jerusalém, né? A capital era Jerusalém, do Reino do Sul.
as tribos de Judá e Efraim, se não me falha a memória, né? Judá e Efraim. Mas tudo bem. E depois, ao reino do norte, as demais 10 tribos. Eu não vou saber falar as 10 aqui porque a gente acaba esquecendo. Mas foram 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. As 10 tribos foi o reino do norte, conhecido também como reino de Israel. E as 2 tribos foram para o reino do sul, conhecidos também como o reino de Judá, que a sua capital era Jerusalém. A capital do reino do norte era Samaria. E qual que foi o problema? A divisão aconteceu depois que Salomão morreu, seu filho toma o reino, né? É o sucessor do trono, e quando ele começa a reinar, ele piora os impostos cobrados para o povo. Naquela época pagava-se já impostos. Salomão foi um rei que tinha os impostos pesados, entendeu? O seu imposto era pesado. Quando o seu filho ascendeu ao trono, muitos foram aconselhá-lo dizendo: olha, Roboão, quando seu filho é Roboão, olha, Roboão, dá uma melhorada nos impostos, cara, tá muito pesado. O que o Roboão fez? Ele piorou mais que o seu pai. O que vai acontecer com o reino? O reino vai se dividir, reino do norte e reino do sul. Amém? Então, de repente, os irmãos têm dúvidas sobre isso. Eu dei uma pincelada aí para os irmãos entenderem. O problema foi, o reino do sul foi cativo na Babilônia. Só que o reino do norte, eles foram também, entraram numa fase de cativeiro na Síria. E esse cativeiro da Síria, o que aconteceu? Como o autor falou aqui, muitos do reino ali do norte, os israelitas, eles se envolveram com as assírias, os israelitas homens se envolveram com as assírias, as mulheres israelitas se envolveram com os assírios, e deu-se em casamento. Então houve outra mistura. Então o rei da Síria chegou uma época que ele começou a liberar o povo de volta para sua terra ali em Israel. Só que tinha assírios morando lá em Israel também. Diga-se de passagem ali em Samaria. Então em Samaria ali estava todo um misto de gente, toda uma mistura naquele lugar. Estava um trem feio. E quando retornaram esses israelitas, então ficou aquele povo misturado. Aí o que o rei da Síria teve na sua ideia? Eu vou mandar um sacerdote, né, um homem conhecedor da lei, tem a presença de Deus na vida. Vou mandar ele lá para Samaria, no meio do povo de Israel, para que eles possam servir o Deus deles, né, para que eles possam se lembrar dos deuses deles. Só que o problema dos samaritanos, como morar em Samaria e viver essa mistura, o problema deles foi o seguinte, eles serviam a Deus, né? Uma hora estavam adorando a Deus, outra hora eles estavam numa vida de idolatria. Então isso foi um grande problema. Eis aí os samaritanos. Olha como é que a gente aprende na escola dominical. Então, qual foi o grande problema? Existe uma confusão ali. A confusão é que os judeus, eles não gostavam, tinha uma rincha com os samaritanos, porque os judeus olhavam para os samaritanos, os judeus olhavam para ele e falavam assim, ó, vocês não são mais povos de Deus, vocês não são mais crentes. Os samaritanos olhavam para os judeus e falavam assim, não, nós somos crentes sim, servimos ao Deus verdadeiro, a adoração verdadeira vem de nós. E os judeus falavam assim, não senhor, vocês podem até achar que são, mas não são. Então essa rincha começa lá no Velho Testamento, e nós vamos rever esse problema de novo, lá em João capítulo 4, Evangelho de João, quando Jesus tem um encontro com a samaritana, ali tinha um problema. Jesus passou por Samaria, porque ele precisava ganhar essa mulher, ele precisava mudar a vida dessa mulher. Mas os discípulos não queriam passar por ali, até porque passar por Samaria era perigoso, era um território hostil para os judeus. Tinha uma rincha antiga ali, entendeu? Então o certo não era passar por ali, só que Jesus ele não vê da forma que o homem vê. Ele vai aonde ninguém vai. E quando Jesus salva essa mulher, ela vai em Samaria, prega, fala que conheceu Jesus, e essa própria mulher traz vários e muitos samaritanos, e esses samaritanos levantam a mão para Cristo e mudam a sua vida. Ou seja, o que precisava naquela época de Samaria era uma limpeza, uma pureza. Mas eles se tornam samaritanos não somente por morar em Samaria, mas são chamados de samaritanos por causa dessa vida misturada. Então eles viviam uma vida de idolatria, uma vida misturada, era uma bagunça. Era igual uma igreja evangélica que tem o seu culto normal, mas metade do culto é para Jesus, a outra metade
é para uma imagem, para algum outro santo, né? Que não é prática nossa dos evangélicos fazer, até porque a Bíblia condena, que é o pecado de idolatria, a gente não deve ver isso, a gente não faz isso. Mas você imagina uma igreja evangélica fazendo isso? Pensa, que doideira que vai ser essa igreja, que bagunça que vai ser. Nós vamos se assemelhar, se alguém entra numa igreja dessa, uma igreja começa a fazer isso, essa igreja, os membros vão se assemelhar aos samaritanos, porque o problema dos samaritanos era isso. Eles adoravam a Deus, Jeová, Deus de Israel. Mas, vamos pensar assim, de manhã eles adoravam a Deus Todo-Poderoso. Aí de noite eles adoravam Baal, Azera, Asterote e assim por diante. Eis aí a vida dos samaritanos. Então Deus olhou para aquilo ali e falou assim, ó, não dá para eu mexer com esse povo, não dá para eu trabalhar. Não dá para eu agir no meio desse povo. Eu não estou no meio desse povo. Porque olha que bagunça. Não dá para eu estar no local onde as pessoas servem a outros deuses, vivem em idolatria. Idolatria, irmão, nada mais é aquilo que esfria o seu sentimento por Jesus Cristo. E por que tem muitos crentes que são idólatras? Porque eles colocam as coisas na frente de Deus. Pessoas que idolatram amigos, pessoas que idolatram cantores, idolatram pregadores, crentes que idolatram vaso. Ah, eu só vou na igreja se fulana pregar. Eu só vou na igreja se Beltrano pregar. Se Beltrano pregar, eu saio no meio do culto. Se não falar o nome dele na hora da pregação, eu saio. Ah, tem uma irmã que ela faz campanha, que ela revela muito. Eu só vou na campanha dela. Se a campanha não for dela, eu não coloco nem meu pé. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está vivendo a prática da idolatria. E está na hora de você se converter, mudar de vida e não deixar que isso venha a reinar no seu coração. Então, os samaritanos foram esses povos que viviam em mistura. Moravam em Samaria, estavam ali naquele território, se casavam com os estranhos, ou seja, uma bagunça. Não tinham mais a identidade, uma identidade pura, de um povo puro, de um povo que vivia em santidade. Não tinha mais. É por isso que são reconhecidos como os samaritanos. Amém? Vamos prosseguir então. O subtópico 2 aí, ó. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Vamos lá. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm essa doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Amados, os samaritanos ofereceram ajuda. Os samaritanos ofereceram ajuda aos judeus para reconstruir o templo, reconstruir os muros. Lembra de Neemias? Neemias, ele sai lá da Babilônia, ele era copeiro do rei, então ele vai sair lá da Babilônia, da Pérsia no caso. Ele sai da Pérsia e vem para Jerusalém, porque ele soube que Jerusalém estava devastada. E o sentimento no coração de Neemias era o quê? Vou reconstruir o muro, vou colocar isso de volta, vamos levantar isso e vamos dar prosseguimento à obra de Deus. No momento que eles estão reconstruindo os muros que estavam derrubados, alguns homens samaritanos vão chegar lá e vão se oferecer. Olha, ô Neemias, tem vaga para a gente trabalhar nesses muros? Diga-se de passagem, Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses homens eram samaritanos, não eram crentes, não serviam a Deus unicamente, e eles vão oferecer ajuda. Só que essa ajuda, ela vinha acompanhada de uma falsidade, onde esses homens queriam derrubar, não estavam crendo naquilo que Neemias estavam fazendo. Eles, de fato, eram opositores. Então, nós temos que tomar muito cuidado com certos tipos de ajudas que aparecem na igreja, que elas vêm carregadas de um perigo que muitas vezes está escondido. Perigo escondido, problemas que surgem muitas vezes para o líder e ele, às vezes, não tem discernimento, deixa entrar, daqui a pouco vai lá e dá um problema. Um exemplo, vamos dizer que a gente tem um grupo de evangelismo. Aí, de repente, surge uma pessoa que não é da nossa mesma religião, que não acredita naquilo que nós acreditamos, que não tem a Bíblia como regra de fé. Ou seja, eu acredito na Bíblia, mas eu creio em outras coisas, quero ajudar vocês a evangelizar.
Se o líder não vigiar, tem líder que deixa. Ah, não, vamos aumentar o número de pessoas evangelizando, que vai ser melhor, vamos ganhar mais almas. Só que aí quem está ali recebendo o evangelismo vai pensar o quê? Mas espera aí, tem um povo aqui que é crente, mas tem um rapaz ali que ele vai até na igreja, mas ele pratica outras coisas. Como que vamos ganhar essas pessoas para Cristo? Como que vamos ganhar as pessoas para Jesus se a igreja está cheia de mistura? Se a igreja muitas vezes está apresentando aquilo que o mundo tem. Como? Vou te dar um exemplo. Tem igrejas hoje em dia que estão fazendo baladas gospel, né? Algumas igrejas. Agora não tanto por causa da pandemia, mas antes da pandemia, tinha igreja que fechava a igreja, apagava as luzes, né? Colocava uma música lá, um batidão lá, com uma letra evangélica. Aí o que acontecia? Chamava lá os crentes, ó, jovens, adolescentes, os velhos, quem quiser vir, vai ter uma balada gospel aqui nessa igreja. Aí eu te pergunto, uma pessoa não é crente, tem uma vida devassa, principalmente gostava de ir na balada, se embriagar, as drogas. Aí essa pessoa quer aceitar Jesus, quer ir para a igreja, quer mudar de vida. E esse indivíduo vai nessa igreja, uma sexta-feira, vamos dizer que tem essa reunião da balada gospel uma sexta-feira. Chega nessa igreja e fala assim, ué, mas aqui é uma igreja evangélica, eu quero mudar de vida. Mas como que eu vou mudar de vida se aquilo que eu vivia lá no mundo, eu estou vendo igualzinho aqui nessa igreja? E sabe por que está acontecendo isso? Por causa das misturas. Se Neemias permite os samaritanos trabalharem com ele, os samaritanos iriam entrar com as suas práticas e logo a obra do Senhor estaria comprometida, como nos dias atuais. Muitas igrejas comprometidas com o pecado. Por quê? Porque permitiram abrir as portas e falaram assim, vem, entra do jeito que está, vem essas práticas, aqui pode, e agora a igreja está essa bagunça aí. Não generalizando, mas muitas igrejas. Então a mistura, ela é perigosa, ela tira a autoridade da igreja, ela tira a autoridade espiritual da igreja, do líder, do povo de Deus. E nós não podemos permitir que isso venha a reinar dentro das nossas igrejas. Deus está nos chamando para um compromisso de santidade, principalmente nesse tempo de crise. No tempo de Neemias existia uma crise para reconstruir. E nós estamos passando não só a crise da pandemia, mas a igreja enfrenta uma crise porque muitos crentes estão desanimados, não estão indo para a igreja, estão abatidos, estão frios. Quantos crentes que perderam entes queridos, famílias grandes que estão hoje desconsoladas por causa dessa doença, por causa desse problema. Então o líder está tendo um desafio de reconstruir, mas ele tem que reconstruir tudo isso, ele tem que levantar isso aí, não é de qualquer jeito, mas é em santidade. Não é abraçando tudo que oferece, mas é em pureza diante de Deus e mediante a pureza, como Neemias conseguiu reconstruir os muros e foi fiel ao Senhor, Deus há de dar vitória a essa liderança, a essas igrejas que estão priorizando uma vida em santidade no seu rol de membros, pregando a santidade e vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Então vamos lá para o subtópico 3. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus, casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado, ou queremos fazer na lição de número 12. Então, na lição 12 vai falar melhor sobre essa mistura de judeu com samaritano. Isso foi perigoso, isso trouxe problema. O povo começou a se casar e trouxe muito problema. Esse negócio de casamento, e quando eu falo de casamento, eu falo, às vezes um crente, uma moça crente com um rapaz não crente, ou um rapaz crente com uma moça crente. O nome disso, Paulo chama de julgo desigual. Isso é perigoso. Na igreja está cheio de gente que está se envolvendo dessa forma. Ah, mas o evangelista, eu sou uma moça já de 20 anos ou 18 anos. Sou uma moça de 16 anos. Sou uma moça de 14 anos. E estou farta de ficar solteira. Ninguém na igreja me interessa. Então, apareceu um rapaz aí... Eu tenho 14, ele tem 35, né? Então eu vou dar uma chance para ele. Vai, minha filha, dá uma chancezinha para ele. Ele não é crente, toma a sua cervejinha no final de semana, mas é o que Deus tem para mim. Ah, é o que Deus tem para você.
Aí daqui a pouco você vai ver casa passa o tempo, você vai ver o inferno que é. Ah, pregador, você está profetizando problema na minha vida? De maneira nenhuma. Tem alguém que gosta de vir com exemplos, né? Ah, mas a minha tia que não era crente, casou com um crente, eles vivem bem e tal. Beleza, Paulo fala que é julgo desigual. Se você quer arriscar, o problema é seu. Mas a Bíblia condena. Sansão foi arruinado por causa disso. Que o pai dele aconselhou, ele falou, olha Sansão, aqui na igreja não tem nenhuma menina que te interessa não. Então Sansão falou assim, não papai, eu vou aonde agrada aos meus olhos. Então Sansão, ele só estava vendo o externo. E não viu o coração da moça, que de fato ela não era crente. E ele, antes de casar, a moça morreu, Sansão foi enganado, né? Foi terrível, Sansão quase que entra em depressão, vai para a caverna. O povo da sua igreja, ao invés de ajudar Sansão, foi lá para amarrar ele. A sorte de Sansão, que o Espírito Santo desceu na vida dele, ele se desfez daquelas cordas, matou 1000 filisteus, enfim, conseguiu ser juiz, mas mesmo assim Sansão, por causa dessa prática do jugo desigual, Sansão sofreu o que não era para sofrer. Então esse negócio de jugo desigual é muito sério, muito sério. Tem muitos que não estão atentando para isso, né? Tem muitos que não estão atentando para essa prática. Isso é perigoso, isso pode arruinar o seu ministério, pode acabar com a sua vida, principalmente no tempo de juventude, né? Principalmente quantas pessoas hoje que estão vivendo uma frustração. Por quê? Porque se envolveram com um jugo desigual. Não era para ter se envolvido, mas se envolveu, casou e agora está pagando preço. Ah, pregador, mas eu vou fazer uma campanha e Deus vai salvar. Tem gente que está aí, 30, 40 anos fazendo campanha. Ah, mas a oração tem poder? Claro que tem. Tem pessoas que Jesus salva sim, mas você vai querer pagar o preço? Você vai tentar? Ah, na igreja não tem ninguém bom para você, né? De repente até a igreja tem, mas tudo é na oração. Deus vai te dar vitória. Então, de repente, tem algum jovem me ouvindo, alguma jovem, minha filha, fica tranquila. Deus vai te dar vitória, mas você tem que orar. Você, rapaz, fica tranquilo. Não precisa se encantar com aquilo que você viu lá na academia, não. Achou que era maravilhoso, né? Ah, ela não é crente, mas vai que ela se converte, né? Vai, se ela se converter. Planta um pé de si na sua casa, vê se vai dar. Vê se vai nascer. Então a gente precisa ressaltar isso, porque o povo de Deus se envolve em misturas e depois fica pagando preço. Aí o pastor fica tendo trabalho e aquela coisa toda. Mas o pastor tem que trabalhar, evangelista. Tem que trabalhar sim, ué. Tem que cuidar do povo. Só que tem pessoas que pegam os problemas com as próprias mãos, assim como Sansão. Tem gente que está sofrendo porque pegou com a própria mão. E é verdade. E agora? Vai fazer o quê? Às vezes, irmãos, tem casamentos que casam-se crente com crente. É difícil. Passa por diversas dificuldades. Imagine com aquele que não é crente, né? E aí quando nasce os filhos, o que vai acontecer? Você é crente, eu vou levar para a escola dominical. Aí o marido vira e fala assim, não, eu vou levar lá para a reunião da minha outra igreja lá, né? Eu vou levar lá porque a gente acredita em outra coisa, você acredita. Então quem manda na casa sou eu, sou o homem da casa. E vice-versa, às vezes a mulher não é crente, o rapaz é crente, vou levar os filhos lá para a igreja hoje à noite. Ela falou, não, mas lá na onde eu tenho uma reunião, onde a gente invoca alguns santos, né? A nossa reunião é à noite, então eu vou levar as crianças para lá. E aí, como é que vai ficar a sua casa? Vou orar para Jesus fazer uma obra. Glória a Deus. Então, eu tenho fé em Deus que Deus vai responder a sua oração. Mas você vai querer pagar o preço? Então, glórias a Deus. Vamos passar para o próximo tópico, né? Jesus já falou com alguém, então a gente passa para o próximo tópico e continua aprendendo da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Esse Deus é bom, né? Ele sempre chega antes. Eu glorifico a esse Deus porque ele sempre chega com a resposta certa. Então, se essa resposta aí não serviu para você, Deus não vai desenhar nada para que você entenda, não. Porque Deus ele vai falando até aonde você vai. Porque tem gente que entende e não aceita, né? Não, eu vou arriscar. Glória a Deus. Então, vamos passar para o próximo tópico. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Vamos lá? Diz assim a palavra. Os samaritanos invejaram os judeus antes de os judeus terem chegado a Jerusalém. Os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja.
isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus. Os sacerdotes tinham inveja da igreja. Letra B. Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Amados, caráter de informação. Os samaritanos, eles começaram a ter inimizade com os judeus. Isso é fato e de qualquer jeito iria acontecer. Não tinha saída, não tinha como os judeus, os servos do Senhor, que viviam em pureza, em santidade, se envolver com os samaritanos. Não tinha como. Os samaritanos, eles eram idólatras. Eles não queriam viver em pureza e santidade. Uma hora estava adorando a Deus, outra hora estava adorando a outros deuses. Então, o que vai acontecer? Quando os judeus chegaram e começaram a adorar a Deus de verdade, os samaritanos sentiram inveja por causa do crescimento, porque eles chamavam a atenção de Deus. Os samaritanos olharam aquilo e eles perceberam que eles perderam posição privilegiada. Eles tinham privilégio. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que naquela época, tinha a igreja dos samaritanos e a igreja dos judeus. E os povos estranhos, eles procuravam essas igrejas para mudar de vida. Quando eles chegavam lá na igreja dos samaritanos, era mais fácil de ficar, porque era uma igreja tranquila. Só que os judeus chegaram, colocaram a igreja deles. E a igreja dos judeus é a igreja de santidade, a igreja de oração, é a igreja da adoração verdadeira. Aí o que os samaritanos começaram a perceber? Que a igreja dos judeus era uma igreja que estava crescendo, uma igreja poderosa, fervorosa. O que os samaritanos pensaram? Estão perdendo posição, hein? Esse povo está crescendo aí, a gente não pode deixar isso não. Então houve um sentimento de inveja, de ciúme daquela época, entendeu? Houve esse sentimento e isso foi o gatilho, né? Isso foi o ponto para haver oposição, para haver briga, para haver contenda contra os judeus. Os samaritanos tinham uma posição privilegiada, agora estão perdendo. Inclusive o autor vai dar o exemplo aqui, isso sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja. Fariseu era um grupo que tinha na época de Cristo, que eles se achavam mais santos do que todo mundo. Eles se achavam mais perfeitos do que todos os servos de Deus. E qual é o problema? O problema é que tudo que Jesus fazia, eles davam de contra. Isso está errado, isso é pecado. Né? Porque Jesus ele começou a chamar a atenção de uma forma extraordinária. E os fariseus, como eles se achavam superiores do que as demais pessoas, Jesus fazendo aquelas obras, eles pensaram assim, nossa, mas a nossa posição de superioridade está perdendo para Jesus. Então eles vão fazer o quê? Eles vão ficar batendo de frente. Eles vão ficar criando embate com Jesus, tentando de alguma forma acusar Jesus, perseguindo o próprio mestre. Assim também aconteceu com os sacerdotes daquela época em relação à igreja de Atos, que é a igreja ali do começo em Atos dos Apóstolos. Os sacerdotes aí começaram a inflamar de inveja, porque os sacerdotes, eles estavam ali no templo, né, servindo ao templo, mas eles estavam corrompidos, já não eram mais aqueles sacerdotes santos ali que existiram do Velho Testamento. Não, porque a igreja dos apóstolos de Cristo começou a crescer, e os sacerdotes olharam aquilo, os sacerdotes daquela época, olharam aquilo e falavam assim, mas peraí, a igreja desses homens está crescendo, está tendo milagres, está tendo prodígio, todo mundo quer fazer parte dessa igreja, então vai despertar uma inveja. Isso acontece nos nossos dias atuais e isso é triste. Pessoas que muitas vezes buscam o Senhor, vivem em santidade, desperta a inveja naqueles que não buscam. E a inveja é um sentimento satânico, é um sentimento maligno. E quando você vê uma pessoa com esse ciúme, com essa inveja, é porque a pessoa já não está deixando mais o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida, porque está olhando a vida do próximo. E Deus está dizendo, cuida da sua vida. Não tenha inveja do seu próximo. Porque o Deus pode fazer na sua vida também, basta você buscar. E Jesus, ele sofreu com essas perseguições. A obra de Cristo, ela não deixou de ser feita, mas sofreu. Passou por diversas perseguições. E a perseguição, ela nada mais é do que uma confirmação que você está no caminho certo. Porque eu aprendi um negócio na minha caminhada cristã, irmãos.
quando você está fazendo algo para Deus, que você enfrenta perseguição, é porque você está no caminho certo. Porque o diabo não vai perseguir ninguém que está errado. Se você está fazendo alguma coisa errada, o diabo não vai te perseguir, porque você tá no caminho errado mesmo. Então ele, mais do que depressa, vai deixar você caminhar tranquilo. Às vezes vai até te ajudar, vai até abrir porta para você. Porque ele pode fazer isso. Lembra quando ele colocou Jesus acima do pináculo do templo e ofereceu os reinos do mundo para Jesus? Então não se engane você que o diabo não abre porta, porque ele abre também. Ele coloca algumas pessoas aí em certo tipo. Já ouviu falar daquelas pessoas que fazem pacto com o diabo? Então, quem entra ali é um poder maligno, mundano, que é dispensado ali, que ele tem nas mãos dele, que ele pode influenciar, entendeu? E que pessoas se iludem com aquilo, tá? Então isso é muito perigoso, isso é terrível, isso é algo que, se a pessoa não vigiar, a pessoa acaba caindo nesse laço. Então, a questão é, eu devo andar em santidade, eu não devo deixar que certos tipos de mistura, eu tenho que buscar a presença do Senhor. Então esse sentimento de inveja, sentimento de ciúme é um sentimento maligno, é um sentimento infernal, que destrói, pode destruir. Jesus sofreu essas perseguições. Então a perseguição, ela confirma. Porque se você está no caminho certo, o diabo vai querer te parar. Se você está fazendo a vontade de Deus, o diabo vai querer te parar. E era exatamente o que os samaritanos estavam fazendo. Os judeus, Neemias, estavam reconstruindo, os profetas ali profetizando. Por quê? Porque tem uma visão de Zacarias, capítulo 3, que você vai ver que Zacarias está tendo uma visão de Josué, que era o sacerdote da época, e contra ele estava Satanás. E a Bíblia vai dizer assim, e Satanás estava para se lhe opor. Satanás queria bater de frente com Josué, que representava a igreja. Já preguei sobre isso. E na visão, Zacarias está vendo que Satanás querendo bater de frente com Josué, que foi o tempo pós-crise, pós-cativeiro. E nesse momento que Satanás está batendo de frente, a gente aprende o quê? Que Satanás ele vai perseguir, ele vai se levantar em oposição quando estamos no caminho certo. Então você, obreiro, mulher de Deus que está me ouvindo nesta manhã, fica ligado. Se você está sofrendo perseguições, não é porque você é bom demais, é porque Satanás quer te tirar do caminho certo. Agora, no dia que você fizer a obra de Deus e não tiver problema, tiver só paz e amor, fica ligado, vigia, se atenta para isso. Porque você pode estar fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque a nossa caminhada cristã, a todo momento vamos ter embate, vamos ter problemas, perseguições, mas isso prova que estamos no caminho certo. Jesus foi perseguido, a igreja dos apóstolos foi perseguida, hoje em dia existe perseguição, então, meu irmão, dá glória a Deus. Apesar de ser triste e difícil, dá glória a Deus por causa de algumas perseguições, porque as perseguições vão te promover e vão confirmar que você está fazendo a obra do Senhor de acordo com a vontade de Deus. Glórias a Deus. Vamos prosseguir então? Tópico 3 aqui, ó. Deus exige santidade do seu povo. Vamos prosseguir aqui? Deus exige santidade do seu povo. Vamos lá. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Então Deus ele quer se manifestar em nosso meio. Só que, irmãos, como que Deus vai se manifestar no meio de um povo que vive em idolatria? Não tem como. Sabe por quê? Presta atenção, ó. Se Deus se manifesta, se Deus age, se Deus abençoa um povo que vive em idolatria, o que o povo vai pensar? Eu estou em pecado, estou idolatrando e Deus está me abençoando, então eu vou pensar o quê? Eu vou continuar na idolatria. Não é verdade? Lembra de Hofni e Finéias? Hofni e Finéias foram dois sacerdotes. Você vai ver ali, primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 4, você vai ver que tem uma guerra dos soldados de Israel, dos soldados de Deus, contra os soldados filisteus. Os soldados de Israel vão perder a primeira batalha, vai morrer 4.000 soldados. E eles vão ficar pensando, o que é que deu de errado? Aí eles vão pegar o quê? Vão trazer a Arca da Aliança para o meio do arraial. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E qual vai ser o grande problema? Hofni e Finéias estão no meio daquela guerra. E os soldados de Israel estão passando por um momento de frieza espiritual. Muitos estão desviados, muitos estão corrompidos. Então ali é o exército que leva o nome de Deus, mas não estavam vivendo em pureza. Principalmente porque Hofni e Finéias estavam no meio. Hofni e Finéias eram quem? Eram os sacerdotes da época.
ministravam no templo, mas viviam uma vida de devassidão espiritual terrível. Viviam uma vida pecaminosa absurda naquele tempo. Eles estavam ali no meio da guerra. O que é que vai acontecer? Eles vão voltar para a guerra novamente, vai morrer 30 mil soldados de Israel. Aí você pergunta assim, pregador, por que a arca estava ali e eles vão morrer novamente? É simples. Porque eles não eram fiéis ao Senhor, não tinham uma vida em pureza, e não é porque a arca chegou ali que eles iam ter vitória, porque se Deus desse a vitória para eles, eles iam voltar para o pecado. Então eles não tinham compromisso com a arca, não tinham compromisso com o Deus da arca. O negócio deles era mais ou menos assim, Deus nos concede a vitória, a arca está aqui, Deus nos dá a vitória, depois a gente volta para o pecado. Era só um momento que eles queriam viver de Deus, com Deus. Mas aprenda uma coisa, não esqueça disso. O nosso Deus não é um Deus de momento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, tá? Nós não servimos a um Deus só de final de semana. Nós servimos a um Deus todos os dias das nossas vidas. E o problema de viver só de momento é que a gente não consegue nada, a não ser derrota na nossa vida, problema na nossa vida. E a gente fica perguntando, por que desses problemas? Porque a gente quer viver de momento com Deus, momentinhos na presença do Senhor, né? E se Deus te abençoa nesse momento, o que vai acontecer com você? Você vai continuar vivendo. Deus está me abençoando, eu estou fazendo tudo errado e Deus está me abençoando. Então vigia, como muitas vezes você querer viver de momento na presença de Deus. Deus não é um Deus que abençoa quem vive de momento. Deus abençoa quem tem relacionamento com Ele. Amém? Então a santidade, ela atrai o favor de Deus. A santidade, ela nos abençoa, nos guarda, ela nos fortalece. Vamos ver aí o primeiro subtópico. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. 2 Coríntios 6, 17, 7, 1. Por isso a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizeram nesta obra. Neemias 6,16 vai dizer, Neemias vai declarar, Deus os abençoou. Deus nos deu força para concluir essa obra de reconstrução. Por que Neemias reconhece que é Deus? Porque eles estavam vivendo em santidade. Se Neemias permite o samaritano entrar, irmãos, ia ter guerra, ia ter problema, ia ser uma loucura, e eles não iriam conseguir reconstruir a sua obra. Sabe por que muitos crentes não têm concluído aquilo que Deus tem, não têm atendido o chamado de Deus, não têm colocado o seu ministério diante do Senhor, não têm conseguido viver uma vida firme com Deus, porque vive de mistura. Uma hora está na igreja, outra hora está fazendo outras coisas. Uma hora quer viver em santidade, outra hora quer viver em pecado. E quando a gente fica oscilando na fé, nós sempre vamos ter problemas. E Neemias, ele conseguiu concluir essa obra, foi abençoado, porque Neemias não permitiu as misturas. A igreja que não permite as misturas é uma igreja vitoriosa. Uma vez eu vi um obreiro me indagando. Ô Júnior, a igreja nossa parece que não cresce muito, rapaz. Eu acho que tem uma coisa estranha. E é uma igreja séria. Uma igreja que o pastor chama atenção. Uma igreja que o pastor, ele tem uma rigidez em relação à santidade do povo. Sempre está envolvendo o povo no meio, sempre está falando, ensinando Bíblia de uma forma séria, de uma forma pura, chamando atenção. E o obreiro ficava assim, rapaz, mas tem anos que a gente está aqui e às vezes alguém aceita Jesus, outros vão embora. Ele estava preocupado porque a igreja não estava crescendo de uma forma que ele queria. Primeiro, quem dá crescimento é Deus. Segundo, não é porque a igreja não está cheia, lotada, que quer dizer que Deus não está na igreja. Peraí. A gente tem que ver. Esse pastor não permitia nada de mistura entrar na igreja. Não era qualquer pessoa que pregava, não era qualquer pessoa que cantava, não era qualquer prática que entrava no meio da igreja. E mesmo assim a igreja tinha os seus membros. E o obreiro estava preocupado. Por quê? Porque Deus não é porque tem uma multidão que Deus está no meio. Deus está onde tem santidade, aonde tem pureza. Isso é tanto na nossa vida quanto no meio da casa do Senhor. Então Neemias foi vitorioso por quê? Porque Neemias, ele não permitiu que as impurezas e as misturas entrassem naquela época. E ele teve vitória. Então a igreja que vive em pureza, o povo que procura viver em santidade, se separando do mundo, não deixando o mundanismo entrar, essa igreja é vitoriosa. Esse crente, ele é vitorioso na presença do Senhor. Elias, Júnior, me dá um exemplo de uma prática mundana que muitas vezes eu permito entrar. Vou te dar um exemplo.
alguém fez algo contra você. Você é crente. Alguém fez algo contra você que você não gostou, falou de você, ou talvez brigou com você. Talvez falou algo da sua vida. Aí você é crente. Ao invés de você aprender com Jesus, que te ensinou a não revidar, você faz o que o mundo faz. Porque lá no mundo é da seguinte forma: bateu, levou, né? Se me bater, vai tomar. Mas Jesus falou o quê? Se alguém te bater, oferece outra face. Sabe o que Jesus estava dizendo? Irmão, faz nada não. Ah, pregador, mas eu não posso aceitar isso não. Tem que ensinar quantos pau se faz a canoa. Meu irmão, não é dessa forma. Já viu quando Paulo fala não pague o mal com o mal? O grande problema da igreja é que muitas vezes a igreja toma e quer rebater da mesma proporção que tomou, que apanhou, né? E Jesus diz que essa prática é uma prática mundana. Então, quando você devolve da mesma proporção que você toma, você está deixando uma mistura corromper o seu coração. Isso é perigoso. Isso é uma prática mundana, né? Existem algumas igrejas que estão permitindo algumas festas que são mundanas entrar no meio da igreja. E isso é perigoso, irmão. Isso é muito perigoso. Uma vez eu estava no meio de uma situação que o rapaz ele quis fazer uma festa fantasia. Quis fazer uma festa fantasia. Ah, nós vamos fazer uma festa fantasia gospel. Eu fiquei abismado. Eu fazia parte ali do momento, eu falei, eu não vou me envolver com isso não, porque isso é horrível. Isso é horrível. Não vou deixar isso entrar. E era até um período de carnaval. Ah, mas lá no mundo eles estão fazendo a fantasia deles, nós vamos fazer aqui. Mas nossa fantasia não vai ser a fantasia ruim não. Mas a ideia no coração da pessoa é uma ideia mundana, uma filosofia mundana. E queria entrar no meio. Aí Deus não opera, Deus não faz nada, ninguém recebe nada, ninguém é renovado, ninguém é batizado com o Espírito Santo, a palavra não entra, o povo está disperso. Aí daqui a pouco o povo fala assim, vamos fazer uma campanha, vamos orar, vamos fazer uma vigília, porque o inimigo está querendo agir no nosso meio. E inimigo, às vezes o diabo não está fazendo nada, a não ser de plateia, batendo palma para as misturas que têm entrado. É dessa forma, entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado e vigilância. Tá? E hoje em dia o crente que muitas vezes se afasta disso é chamado de quadrado, de antiquado, de chato, né? É chamado de tudo quanto é nome, de brega, entendeu? Mas mesmo que você seja quadrado, mesmo que as pessoas não aceitem a sua forma de ser, de viver em santidade, continue sendo assim, porque você vai entrar no céu. É você que vai entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Hoje em dia está aí essa falácia, não, que fulano é retrógrado, entendeu? Que fulano é quadrado, que fulano é isso. Você não precisa, existe um povo também, eu preciso ressaltar isso aqui. Tem gente que gosta de ficar arrogante com a santidade, né? Não que eu sou santo, que a santidade é isso, que gosta de demonstrar a sua santidade. Isso é hipocrisia, tá? Já vou aqui falar, isso é hipocrisia. A pessoa que gosta, você é santo da sua maneira de viver, com o seu coração é puro. Entendeu? Você não precisa ficar mostrando para ninguém. As próprias pessoas vão perceber sem você falar nada. Existem pessoas que gostam de bater no peito e querer ser mais santo que os outros. Vigia, isso é hipocrisia. Você não é melhor do que todo mundo. Então nós temos que ter vigilância em relação a isso. Amém? Vamos prosseguir, irmãos? Ó, o subtópico 2 aqui, ó. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O que isso quer dizer? Que Josué, a santidade não é só uma questão de pureza, de se afastar daquilo que não presta. A santidade também é um nível de preparação para viver algo grande na presença do Senhor. É por isso que aqui Deus vai falar, Josué, manda o povo se santificar. Porque o que eu vou fazer amanhã vai ser muito grande. Esse povo não pode receber de qualquer jeito, não. Então é um nível espiritual maior que você recebe. Sabe por que muitos crentes não recebem coisas grandes espirituais da parte de Deus? Porque não vivem a santidade. Porque se Deus der, a pessoa vai vivendo de qualquer jeito. Agora quando você se santifica, Deus revela coisas grandiosas para o seu coração, para a sua vida. Você vive coisas grandes, milagres da parte do Senhor, assim como o povo viveu nos tempos nos tempos do sucessor de Moisés, que foi Josué. Você pode ver no próprio livro que leva seu nome, Josué capítulo 3, verso 5, Deus vai deixar claramente, olha, eu quero parar o Jordão, eu quero abrir o Jordão para esse povo passar, para eles alcançarem a promessa. Só que antes eles têm que se santificar. Então a santidade aqui
Não era somente separar, mas era estar preparado para receber algo grande da parte do Senhor. Deus está falando essa manhã, seja santo, busque a santidade, se separa daquilo que não é do Senhor, que Ele vai revelar coisas grandes na sua vida. Continuando aqui no subtópico 3, vai dizer assim, ó, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou, que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar que estais é santo. Então, foi da mesma forma que Deus fez com Moisés, quando Moisés viu a sarça ardente ali, né, uma sarça, um pé de árvore pegando fogo, Moisés olhou para aquilo e Deus falou assim, Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisas é santo. Olha que coisa incrível, meus irmãos. Se o lugar é santo e eu estou com uma sandália nesse lugar, Deus estava dizendo, olha, tira essa sandália. A sandália ali, não é que a sandália estava corrompendo Moisés ou corrompendo Josué. É porque eu tenho que entrar num nível maior com Deus. E existem algumas coisas que estão em mim que impedem de eu alcançar um nível maior na presença do Senhor. É por isso que ele vai dizer, tira a sandália, entra no meu querer, entra puro diante de mim, que os seus pés, você está ouvindo com os seus ouvidos, mas os seus pés também estão tocando num lugar santo, vivendo algo santo. Então, do ouvido aos pés, ou seja, você tem que estar por completo na minha presença. Então, tira a sandália dos pés, esse lugar aí é santo. Então, quando você pisa sem sandália, você está descalço, entendeu? E você, quando está descalço, você está como se estivesse despido diante de Deus, você está dizendo, eu estou entregue a Deus 100%, de corpo, alma e espírito. Né? Então eu tenho que estar entregue à santidade de Deus. Pode ver que Deus não manda ele sair. Deus fala com ele, olha, tira e vem. Entendeu? Tira e vem, porque se tem alguma coisa que está embargando a sua vida com Deus, você tem que ser tirada, tem que ser arrancada, tem que ser pura. Assim como foi com Moisés, Josué teve a mesma experiência. Quando eles estavam prestes a entrar na promessa, Deus traz essa palavra para Josué. Deus estava dizendo, Josué, para você entrar no lugar santo, para você viver em santidade, é preciso renunciar a algumas coisas. É preciso tirar algumas coisas da sua vida. É preciso você se limpar de algumas coisas que não acrescentam em nada na sua caminhada. Há quem pregue que a sandália de Moisés é uma sandália egípcia, né? Uma sandália que ele tinha, que ele veio do Egito. O povo gosta de pregar sobre isso. Tinha passado 40 anos, talvez a sandália envelheceu, não sei. Mas o entendimento que nós temos é o seguinte, que ali naquela terra, onde Deus está dizendo que é santa, eu tenho que entrar por completo na presença de Deus. Meus pés têm que estar despidos diante do Senhor, para que o Senhor venha falar comigo de uma forma mais íntima, para que eu possa ter mais intimidade, para que eu possa... Porque a minha santidade, ela revela a santidade. A santidade revela um nível de intimidade na minha vida. Amém? Vamos prosseguir. Subtópico 4 aqui, ó. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota, o Senhor respondeu, santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado, e então disse a Josué, levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Então, irmãos, olha o que Deus está dizendo. Eu quero operar no meio de vós, eu quero trazer milagres, eu quero fazer grandes coisas, eu quero revelar coisas grandes, eu quero realizar a promessa. Só que nesse tópico aqui, o autor está chamando a atenção acerca da santidade para que ele possa fazer coisas maiores. E muitas vezes o povo não entende. A falta da santidade na minha vida, ela impede um agir maior da parte do Senhor. É isso que o povo não entende. Por que Deus está mandando Josué tirar a sandália? Por que Deus está mandando Moisés tirar a sandália? Porque Deus quer revelar algo maior. Pode ver que quando eles tiram a sandália, Deus vai falar com eles de uma forma mais íntima, de uma forma mais poderosa. E eles vão viver coisas sobrenaturais. Josué vai entrar na promessa. Moisés vai se tornar um grande líder.
Outra coisa também, quando passar o Jordão, Deus vai abrir o Jordão, mas vocês têm que estar em santidade, ou seja, tem que aumentar o nível espiritual. É o que eu estava citando, né? Quando o povo estava reconstruindo o muro, não deixa a mistura entrar, não deixou a mistura entrar, tiveram sucesso na reconstrução do muro. E aqui nessa palavra que eu acabei de ler, no subtópico 4, você que está com a revista aí, os israelitas acabaram de entrar na promessa. Aí Deus falou bem claro, limpa os amorreus, os cananeus, tira esse povo daí, a terra é de vocês, então conquista. Como que eles vão conquistar? Na guerra, na batalha. E teve uma cidade, um local, por nome de Ai. Esse local era pequeno, tinha poucos soldados. A guerra era moleza, era só ir lá e ganhar, era fácil. Mas sabe o que vai acontecer? Eles vão perder a guerra. Aí Josué vai orar e falar assim, Deus, a guerra que parecia ser tão fácil de ganhar, nós perdemos? Por que disso, Senhor? E a Bíblia diz que Deus olhou para Josué e falou assim, vocês precisam se santificar, porque tem pecado no meio do povo, tem pecado escondido aí. Então, o pecado que estava escondido trouxe derrota para o povo de Deus. E é o que Deus está dizendo claramente nessa manhã. Todo pecado que é escondido, que você esconde, que você vive ali com ele sempre vai trazer problemas na sua vida. Por quê? Porque o que Acã fez? Acã pegou o anátema. Ele pegou uma capa babilônica, não era para pegar, Deus falou assim, não pega nada de Canaã. Ele pegou e escondeu, né? Aquilo chamou a atenção do coração dele, ele achou que ele ia enriquecer. Então ele foi desobediente e ficou com aquilo escondido, né? E o povo de Deus está perecendo, ou seja, por causa de muitos estão morrendo, né? Então isso é terrível, isso é grave, isso acontece, entendeu? Agora no dia que Acã colocou o pecado para fora, o povo começou a vencer. Deus está dizendo, não tem como eu atuar em ambiente de pecado, então tem que haver santidade. E o que está faltando para muito crente ter vitória, ter sucesso, ter alegria, ter paz no seu coração, alcançar força espiritual? É santidade. Tem coisas que não dá mais para você ver na televisão. Tem conversas que não dá mais para você conversar. Tem lugares que não dá mais para você frequentar. Tem certo tipo de pessoas que não dá mais para você ter contato. Porque toda vez que você tem um contato com essa pessoa inflama seu coração a você viver no pecado. Então Deus está rasgando aqui nessa manhã para que a gente possa se atentar a isso. Eu quero agir na sua vida, eu quero realizar promessas, quero fazer milagres, quero fazer diversas coisas. Mas você está agarrado em certo tipo de coisa que está trazendo derrota para você. Então nessa manhã, ouça a voz do Espírito Santo. Se desgarre desses problemas. Não deixe a mistura entrar no seu coração. Não vê o que você está vendo, não converse o que você está conversando. Não pegue o que não é para você pegar. Não vá onde você não é para ir. Viva em pureza e em santidade. É evangelista Elias, mas eu moro numa casa, minha família não é crente. Sim, mas você pode fazer diferença nessa casa. Não é porque você está na lama que você deve se sujar. Já ouviu falar da graça da garça? Já ouviu essa mensagem, essa pregação? A garça é um animal branco, suas penas brancas, mas ela tem uma perna muito grande. Por quê? Porque quando ela vai caçar, ela caça no meio da lama. Só que olha que coisa incrível, ela está caçando no meio da lama, mas as penas dela continuam brancas, ela não se suja. Por que ela não se suja? Porque ela consegue com as suas pernas longas e com o seu bico grande pegar a comida e se alimentar, mas ela continua branca. Mesma coisa é o servo de Deus, ele deve estar talvez vivendo num ambiente de pecado, mas o pecado não suja ele. Quantos que talvez estão me ouvindo que trabalham numa empresa que ninguém é crente lá. E volta e meia os rapazes estão conversando fiado, xingando. E não é porque está todo mundo fazendo errado que você deve fazer. Entendeu? Você deve estar ali naquele meio, mas aquele meio não deve te contaminar. Mesma coisa numa casa, mesma coisa no local onde você mora. Tem gente que fala assim, mas todo final de semana tem um forró aqui na minha rua, Elias Júnior. E é do lado da minha casa, eu não aguento, o forró tá aqui. E eu saí do mundo, mas eu gosto de ir lá no forró. Meu irmão, não é a sua rua que está te contaminando, é você que está deixando isso aí minar e reinar no seu coração. E Deus está dizendo, você precisa arrancar isso de dentro de você e viver em santidade na presença do Senhor. Vamos terminar, meus irmãos? Eu vou ler aqui o quarto tópico, que é o último tópico. Devemos manter uma vida de separação do mal. Subtópico 1 vai dizer assim, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Diz assim, se os judeus
tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas seriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto de Deus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Olha o que o autor está dizendo aqui, eu acho isso interessante. Se os judeus abrissem a porta para o samaritano e falassem assim, pode vir, vem, o que ia acontecer? O começo ia ser bom, o começo ia ser legal, mas com o tempo ia vir os problemas, ia começar a ter as dificuldades. Os grandes problemas nas igrejas são por causas de práticas mundanas, ou seja, aquilo que é do mundo entra dentro da igreja, né? Às vezes a igreja está com um problema generalizado. Aí quando você vai ver, por que deu esse problema? Por causa de fofoca. Fofoca é de Deus? Não. Veio da onde? Do mundo. Aí do mundo entrou para dentro da igreja. E uma das coisas que é interessante a gente lembrar tem coisa que nem sempre vai vir estampado o diabo na cara, não. Tem coisa que vai entrar com um sapatinho de algodão. Por que sapatinho de algodão? Porque sapatinho de algodão fala de coisa delicada, de coisa que é tranquila. Agora, uma palavra que vem na minha cabeça, lembra de Sansão? Sansão, ele vai se afeiçoar com Dalila. Afeiçoar é o quê? É olhar para aquilo e falar assim, nossa, isso é maravilhoso, isso é bom demais. Sansão olhou para Dalila e se afeiçoou, se apaixonou por ela. Achou que era a mulher da vida dele. Dalila era filisteia. Alguns estudiosos dizem que Dalila era uma prostituta e ela prova isso quando ela recebe dinheiro para trair Sansão. Só que o nome Dalila quer dizer... Sabe o que significa o nome Dalila? Dalila quer dizer delicada, dócil. Dalila quer dizer aquilo que não ameaça, que não oferece, né? Dalila mostra uma delicadeza. Então Dalila, o começo do relacionamento de Sansão com ela foi muito delicadinho. Ai Dalila, você é tão bonita, você é tão isso, você é tão aquilo, você é tão dócil. Algumas traduções dizem que significa gazela. Gazela é uma ave dócil, uma ave muito frágil, né? Dalila no começo parecia que era a pessoa para Sansão. Só que lá na frente ela vai derrubar Sansão, vai trair Sansão. Sansão vai ficar cego e vai se tornar escravo. Sabe o que eu aprendo aqui? Sansão muitas das vezes representa algumas igrejas que permite Dalila com aparência boa entrar e depois vai fazer o que com a igreja? Vai cegar. Quantas igrejas que estão cegas? Sabe o que é uma igreja cega? É uma igreja que não consegue enxergar que o mundo está dominando o povo. Tem igrejas que estão cegas, líderes que estão cegos, não conseguem enxergar. Por quê? Porque Dalila está ali, ó. Dalila é aquela mistura que a gente permite entrar, que a gente acha que não vai fazer mal. E quantas igrejas deixaram Dalila entrar? Dalila representa isso. E Sansão ficou cego, se tornou escravo. Quantas igrejas que estão vivendo como escravas? Só dá certo se for uma prática mundana. A igreja só cresce se colocar as coisas do mundo aqui dentro, né? Virou escravo de Dalila, virou escravo dos filisteus, né? E Sansão vai acabar. Ele poderia ter vivido muitas coisas grandes, mas no finalzinho ali ele pede misericórdia a Deus, Deus dá a força a ele, mas ele acaba morrendo. A história poderia ser outra. E Deus está dizendo, está na hora do meu povo pedir misericórdia e arrancar tudo aquilo que não presta, para que vocês não possam se tornar escravos de Dalila. Tem muito crente que está como escravo de Dalila, muitos. Deixou o pecado entrar com sapatinho de algodão, né? Ah, ele é tão bonitinho, ele é tão legal, esse pecadinho não vai me fazer mal, e hoje são escravos. E a Bíblia é clara em dizer, um abismo puxa outro abismo. Então, se os samaritanos entrassem naquela época, se os samaritanos entrassem naqueles dias, né? Eles iam começar bem, mas depois iriam fazer mal. É por isso que Deus não permitiu que eles... E a idolatria não entrou e o povo de Deus teve vitória. Onde tem idolatria tem problema. Agora, se tirar, Deus vai dar vitória ao seu povo. Vamos prosseguir? Subtópico 2 aqui, ó, tô terminando. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73, na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos à inocência. Ficou profundamente perturbado, mas Deus os ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo,
Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás com glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Vale a pena servir ao Senhor. Então, aqui o autor vai nos dar dois exemplos, Asaf e Malaquias. Asaf, irmãos, no Salmo 73, a gente lê ali, dá uma certa tristeza. Você vê que Asaf era um servo de Deus, era o ministro da casa do Senhor, e ele estava vivendo um drama. Por quê? Porque ele olhava a vida do ímpio. Ele olhava a vida do ímpio com toda a sua impureza, todos os seus pecados, falava assim: olha lá, o ímpio prospera e eu, que sou servo do Senhor, estou nessa dificuldade, estou nesse aperto. A gente fica muitas vezes murmurando, olhando a vida do ímpio. O ímpio que às vezes não dá testemunho, vive no pecado, tem. E eu que sou crente, estou na igreja todo dia, oro, busco, jejuo, leio a Bíblia, estou vivendo essa escassez. Era o que estava acontecendo na vida de Asaf. Ele estava colocando Deus em xeque. Né? Ele estava colocando Deus em questão. Deus, eu sou crente e vivo essa dificuldade. Só que quando Asaf entrou na casa do Senhor, Deus trouxe entendimento para ele. E ele percebeu que aquilo que o ímpio tinha, se ele não servisse o Senhor, ia passar, era pouco. Mas aquilo que Deus oferecia para ele era algo eterno. Mesma coisa, Malaquias, ele vai dizer para o povo, que o povo estava num nível de dificuldade que eles olhavam para Deus e falavam assim: ó, não está sendo legal servir o Senhor, não, vamos parar com isso. Só que Malaquias deixou bem claro: olha, no céu tem um memorial. Você que é fiel ao Senhor, lá no céu, Deus colocou um memorial, está escrito. Memorial fala de quê? Daquilo que está registrado. E ele deixa bem claro: Deus está registrando toda a sua vida, todo o seu testemunho, toda a sua fidelidade. E você vai ser guardado pelo Senhor como filho. Já viu quando o pai quer trazer o melhor para o seu filho? Eu tenho 2 filhos. E eu quero dar o melhor para os meus filhos. Só que tem hora que meu filho me pede uma coisa que eu não vou dar ele naquela hora. Só que vai chegar um tempo que ele vai estar preparado para receber aquilo que eu tenho para ele. Então é o que o Senhor está falando esta manhã. Deus tem um memorial. E no momento que você estiver preparado, Ele vai trazer para a sua vida. Está tudo escrito. As suas orações que você tem pedido, está tudo escrito. Mas se Ele saber que se Ele te der algo vai te corromper, Ele não vai te dar. Então aprenda essa nessa manhã e não esquece nunca mais, porque vale a pena ser fiel e ser santo diante do Senhor. Terceiro subtópico aqui vai dizer assim, ó: devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra: apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Devemos sempre muito desejar-lhes agradáveis, desejar ser-lhe agradáveis, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Ou seja, a santificação não é para me receber bênção, não é só para Deus fazer algo grande, mas é para eu agradar ao Senhor. O filho, ele quer sempre agradar o pai, ele quer honrar o pai. Quantos filhos aí que estão me ouvindo, que eles tinham a alegria quando faziam algo que alegrava o seu pai, não é isso? Às vezes você fez algo, você falou assim: ó, se eu fizer assim, meu pai vai ficar alegre, eu vou honrar ele. E o pai muitas vezes olhava aquilo e se sentia alegre e honrado. Mesma coisa é o servo do Senhor. O filho tem que viver para honrar o seu pai, o seu andar, o seu caminhar. Para quem olhar para você vai dizer assim: olha, o pai dessa pessoa deve estar muito orgulhoso. Por quê? Porque essa pessoa honra o seu pai. Mesma coisa o servo do Senhor. Quando alguém olhar para você, deve reconhecer: essa pessoa honra o Senhor com a sua vida. Essa pessoa anda num caminho reto. E o que faz o Senhor se agradar de nós? A santidade. Você não se separa, você não é santo para se mostrar santo. Você não é santo para bater no peito e falar assim: olha, eu sou o santão da igreja. Não. A santidade é o modelo que o cristão vive, que é o modelo do céu. Então, eu tenho que viver a minha vida aqui na terra
como é o modelo do céu. Por quê? Porque eu não pertenço a essa terra. Já viu quando uma pessoa de uma outra cultura, de um outro país vem no Brasil, a gente olha e fala assim, peraí, essa roupa não é daqui não. Esse jeito de falar não é daqui não. Essa maneira de ser, que essa pessoa come, não é daqui. Mas isso traz o quê? Entendimento, é o servo de Deus. Eu vivo aqui na terra, mas eu não pertenço aqui. Então meu viver vai ser diferente. Meu viver vai ser de uma maneira diferente. E qual que é a cultura do céu? A santidade. Então eu vivo em santidade porque eu não sou daqui da terra, eu sou do céu. E a santidade agrada ao Senhor e Ele traz coisas grandiosas para a minha vida. Então viva em santidade. Se aparte do caminho do Senhor, se aparte do caminho do mal e agrade ao Senhor com a sua vida honrando ao Pai. Em último, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas. E eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vai viver na vontade de Deus. Então, o crente que vive em santidade, ele tem força espiritual. O crente que vive em santidade, ele tem sabedoria. O crente que vive em santidade, ele vive preparado. Por quê? Porque quanto mais santo eu for, mais o Senhor vai me usar. Quanto mais santo eu for, mais eu vou ser guardado pelo Senhor. Então, saiba de uma coisa. Lá em Hebreus vai dizer claramente assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Olha, o crente que vive em santidade, ele vai ver o Senhor. Agora, se eu não for santo, se eu não me separar, se eu não buscar viver fora do caminho do mundo, se eu não tirar algumas coisas da minha vida, se eu não renunciar a algumas coisas, porque não basta só ir na igreja ser crente, eu tenho que renunciar, eu tenho que parar de ver algumas coisas, eu tenho que deixar de algumas conversas de lado, eu tenho que ser santo mesmo, me purificar. E a gente sabe o que suja a nossa vida. A gente sabe o que é o pecado diante de nós. E muitas vezes a gente abraça o pecado achando que vai dar certo. Só que o último tópico que eu li aqui, as bênçãos do Senhor acompanham aqueles que vivem em santidade. E quais são as bênçãos do Senhor? Não é só bens materiais não, irmãos. A gente fala bênção do Senhor, o povo já pensa em bens materiais. A casa, carro, emprego, conta bancária, gordo. Eu vou ser santo para me ficar rico. Ei! Não, Senhor. As bênçãos do Senhor, elas te acompanham quando você é santo. A santidade, ela traz proteção de Deus para a sua vida, para a sua casa. Tem gente que já era para ter morrido, não morreu porque Deus está protegendo. Por quê? Porque vive em santidade. A santidade, ela traz a autoridade de Deus para você. As batalhas que o diabo quer contra a sua vida, você tem autoridade de Deus. Deus te dá autoridade para expulsar aquilo, para desamarrar aquilo que está amarrado. A santidade, Deus usa aqueles que vivem em santidade. Deus quer usar a sua vida. Mas como que Deus vai usar se você não vive em santidade? Agora, quando você tem a separação, por quê? Porque quando você é separado, você tem a autoridade de Deus. Agora, eu fecho aqui essa lição com um versículo. Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 15. Eu vou falar em outras palavras, você vai entender. Paulo vai dizer assim para a igreja de Filipos: vós devem ser irrepreensíveis, inculpáveis e sinceros. O que é irrepreensível? É aquele que não pode ser repreendido. Aquele que não anda no pecado. Inculpável é aquele que não carrega culpa. E o que culpa o crente é o pecado. Então eu não vou carregar pecado. Se acontecer um pecado na minha vida, vai ser acidente. Não é porque eu quero pecar. É um acidente. Eu deslizei e pequei. Mas peço perdão, Jesus me perdoa. E eu devo ser sincero. Sabe o que é sincero? Sincero no grego representa aqueles que são sem cera, né? E na época de Paulo, os atores, eles usavam máscaras. Usavam máscara. E a máscara falava que ele era uma outra pessoa. Então, quando o ator tirava a máscara feita de cera, as pessoas olhavam para eles, os gregos, e falavam assim: ah lá, ele é sincero, sem máscara. Ou seja, ele é verdadeiro diante de Deus. Então, Paulo, quando fala, você deve ser irrepreensível, sincero, inculpável, aí Paulo continua no versículo: no meio de uma geração corrompida e perversa. Resumindo,
Paulo está dizendo, vocês devem ser santos. Sabe aonde? No meio de uma geração corrompida e perversa. Qual que é a geração corrompida e perversa? A sociedade, o povo. O povo está vivendo um pecado, está corrompido, está essa bagunça aí. Só que eu sou crente, eu devo viver no meio, mas eu não devo me contaminar. Eu estou num trabalho que o povo é pecador, o povo vive uma vida terrível. Eu trabalho ali, mas aquilo não deve me contaminar. Eu devo fazer as práticas que eles fazem. Eu estou numa família que, infelizmente, uma família de 10, só eu sou crente. Todo mundo é maluco da cabeça lá em casa. Mas eles vivem na bagunça, mas eu não vou viver. Então, saiba de uma coisa, Deus está dizendo, seja separado, mas esteja no meio. É ser santo vivendo no meio. É aquilo que eu falei sobre a garça. É aquilo que eu falei sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. É o que eu estou falando para o seu coração nesta manhã. O que o Senhor está falando conosco. Nós estamos no meio de uma geração corrompida, perversa, mas a gente permanece sendo santo diante de Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, te dê um domingo de alegria, te dê um domingo de muita paz, de muito vigor espiritual. Logo mais culto à noite, né? Estaremos ali na igreja, na cidade de Castelo, cultuando ao Senhor. Você que é membro, vamos lá adorar o nome do Senhor. Que Deus tem bênçãos para a sua vida, Deus tem uma palavra para o seu coração. Então, não se esqueça desse ensinamento. Vale a pena ser fiel, amém? Vou estar orando, quero agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês, tá? Deus continue abençoando. Eu vou estar orando e você pode continuar seguindo aí essa live ali no canal da igreja. Então é bom você compartilhar, chamar alguém, falar sobre santidade, conversar. Esse estudo vai ficar gravado aí. Entra lá no canal do Pastor Elias, Assembleia de Deus Ministério de Vivaca. Tem live dia de terça de manhã, consagração à tarde, quinta à tarde, sexta-feira à noite, culto da família, enfim. Tem muita palavra de Deus, tem muita coisa de Deus para o seu coração nesse tempo de crise. Então, saiba de uma coisa, ser santo é em todo momento nesse tempo de crise. Amém? Deus, eu quero te pedir pela vida dessas pessoas, que o Senhor abençoe. Obrigado por aqui nos ajudar nessa escola dominical. Continua guardando o teu povo, livrando de todo mal. Dá um domingo de paz, de bênção, de alegria. Dá uma noite de renovo na tua presença, porque nós dependemos de ti. E que essa palavra possa continuar batendo no coração dos teus servos, cada dia mais no decorrer dos dias, da semana, porque nós somos dependentes de ti. É o que eu te peço no teu santo nome, Jesus. Amém. Nós estamos terminando essa live da escola dominical, tá, irmãos? É bênção de Deus, tá? Domingo que vem deve ser ou a irmã Deusimar, ou a irmã Jéssica, ou pode ser eu também, eu não sei, talvez a gente dê a escola dominical lá na igreja, enfim, tá tudo no controle de Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. O pastor Elias, acho que ele está em outra atividade agora, eu vou estar interpretando a bênção apostólica aqui, e que Deus abençoe todos os irmãos. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Cristo. Todos digam aí na sua casa, amém, glórias a Deus, Deus abençoe, fique em paz e tenha um domingo de vitória para a sua vida. Glórias a Deus.